Preste bem atenção nessa segunda experiência da madrugada. 1 Tessalonicenses 5, verso 17. Orar sem cessar. Orem sem cessar. Mas o Espírito Santo gosta de explicar, discernir, esclarecer. O que é orar? É dialogar, conversar com Deus. Esse diálogo, essa conversa, leva Deus a se aproximar de nós. Deus inclina seus ouvidos para nos ouvir. E chega um ponto que você fala tanto, que ele também quer falar. Tem gente que fala pouco, que quase não dá nem para ele ouvir. Não dá tempo nem dele desejar falar. O Espírito Santo quer te lembrar que Deus não é uma pessoa comum. Ele é o nosso Criador, onipotente, onipresente, onisciente. O Deus Todo-Poderoso, soberano, sobre todo o universo. E apesar de tanta grandeza e santidade, decidiu se importar comigo e contigo. E nos ouvir. Só que às vezes falamos tão baixo, falamos tão pouco, 5 minutos. Não podeis falar pelo menos 1 horinha? Gerando um desejo nele de nos trazer resposta, de também falar para você ouvir. O Espírito Santo diz: aproxime-se do Senhor, reconhecendo suas próprias imperfeições. Tire um tempo maior para conversar com Deus. Ele é bondoso, misericordioso. E não só ouve as nossas orações, mas como também responde. Mas é necessário você falar alto. É necessário você tirar um maior tempo para conversar com Ele, ao ponto dele ficar desejoso de te responder, de falar contigo e você ouvir também. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Somos pecadores. Precisamos limpar as nossas mãos, tirar essa mente dividida, purificar o nosso coração, entrar em profundo diálogo até Ele nos responder. É assim que está em Tiago, capítulo 4, verso 8. O Espírito Santo diz: a oração é importante. Desenvolve o amor, desenvolve a comunhão, desenvolve o conhecimento de Deus, desenvolve uma intimidade, desenvolve uma confiança, desenvolve um arrependimento, desenvolve uma gratidão, desenvolve uma obediência, desenvolve um relacionamento perfeito, íntimo, agradável. Lembre-se, relacionamentos perfeitos demanda de comunicação mútua, interação mútua. Deus fala conosco por meio da Bíblia? Fala, perfeito. Deus fala conosco por meio de um profeta? Fala, perfeito. Deus fala conosco por meio de um louvor? Fala, perfeito. Deus fala conosco por meio de um sonho? Fala, perfeito. Deus fala conosco por meio de uma visão de olhos abertos? Fala, perfeito. Deus fala conosco de multiformas, multimaneira. Mas Ele quer falar no pé do teu ouvido. Como você fala comigo e eu contigo. Como você fala com Ele. Ele quer te ouvir,
até gerar um sentimento dele querer falar, 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 falar. Ei, não podemos falar pouco. Falar pouco é falar baixo. Precisamos falar muito é falar alto. Ei, saiba que antes mesmo que a nossa palavra chegue à nossa língua, Deus já conhece inteiramente o que vamos falar. É assim que está no Salmo 139, verso 4. Tudo que Deus quer é que você compreenda os benefícios da oração. Um dos maiores benefícios da oração é conhecer melhor o Senhor. Outro grande benefício é receber as dádivas. Você precisa crescer na graça, no conhecimento e na interação com Deus pela oração. Ao ponto de você falar alto e ele te responder. Jeremias 33, verso 3 diz o quê? Deus responde. Ao ponto de você falar alto e Deus ficar desejoso de cuidar de você. 1 Pedro 5, verso 7. Ao ponto de você falar tão alto que Deus resolve livrar você dos seus medos. Salmo 34, verso 4. Ao ponto de você falar tão alto e receber a paz que guarda a tua mente e o teu coração, descrito em Filipenses 4, versículo 6. Você precisa falar tão alto ao ponto de receber misericórdia e graça nos momentos de necessidade, conforme está em Hebreus 4, verso 16. A oração de um justo é poderosa e eficaz. É assim que está em Tiago 5, verso 16. A oração do justo muito pode ser feito. Ei, você sabia que quando você louva a Deus, tira aquele momento para louvar? Eu fico às vezes aqui, né? Eu te adorarei, Senhor, com todo o meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Você sabia que isso é uma oração? Está lá em Hebreus 13, verso 15. Assim, por meio de Jesus, oferecemos um sacrifício constante de louvor a Deus. O fruto dos nossos lábios proclama o seu nome. Isso é uma oração. Isso é uma oração. Você sabia que em Efésios 5, verso 20, está escrito algo tremendo? Hã? Algo tremendo. E eu vou te dizer o que é. Sim, vou te dizer o que é. Ouça o barulho dessas águas. Você ouviu o barulho dessas águas? Ouviu? Ouça. A água jorrando agora sobre você. Tá ouvindo? Ei. O Espírito Santo leva você a ser grato. Sim, oração de gratidão, agradecimento, ação de graças. Ore dando sempre graças por tudo que o nosso Deus e Pai e o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo te faz. Ore agradecendo por tudo de bom e de ruim que te suceda na finança, na saúde ou na justiça. No sentimento, no relacionamento, no casamento. Inclusive, os conflitos com os pais, com os filhos, com os irmãos, com a família consanguínea e com a família eclesiástica. Os conflitos nos setores de negócio ou de trabalho, de faculdade, de escola, de rede social. Deixa essa água fluir sobre você.
Tenha em mente também a oração de confissão. Salmos 38, verso 18. Confesso a minha iniquidade. Entristeço-me por causa do meu pecado. Confesse. Pecou, errou, xingou, adulterou, masturbou, viu filme pornô, comprou, não pagou, tá fumando, tá bebendo, tá se drogando, tá se prostituindo. Sei lá. Confessa a tua iniquidade. Ore todo dia, confessando sua iniquidade. Se demonstre triste por causa do seu pecado. Mas também não se esqueça da oração de intercessão. Oração pelas necessidades dos outros. Se preocupe com a necessidade dos teus irmãos, principalmente os domésticos da fé, Gálatas 6,6. O doméstico da fé está pregando, você está se alimentando, se preocupe com a necessidade dele. Se ele tem o que comer, se ele tem o que beber. Porque está escrito em 1 Samuel, capítulo 12, verso 23. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês, deixando de me preocupar com vocês, doméstico da fé, e também deixando de orar pela salvação da sua família, porque se você não se preocupa com a salvação da tua família, você mesmo negou a fé, você mesmo não está salvo. Você tem que se preocupar com a salvação da tua família consanguínea e da tua família maranata. Teus domésticos da fé, que te alimenta com a palavra. Mas não se esqueça que nas suas orações de você pedir pelas suas próprias necessidades. Se algum de nós precisamos de sabedoria, devemos pedir a Deus, que é generoso. Ele nos receberá, não nos repreenderá por perdermos. É assim que está em Tiago 1, verso 5. Mas também tem que ter a oração de súplica, clamor, rogo, pedido por socorro, SOS. Salmo 77, verso 1. Clama a Deus por socorro. Clama a Deus que me escute. Eu acho até que vou escrever tudo isso para vocês não perderem isso de vista. Salvar nos seus drives, sei lá. Outra coisa, você tem que ter oração de lamento. Salmo 142, verso 2. Derramo diante de Deus o meu lamento. E Deus, saiba, eu apresento a minha angústia. Eu sei que Deus sabe todas as coisas. Então fica a pergunta, por que precisamos orar? Sim, Deus conhece todas as coisas. Mesmo antes de falarmos. Ainda assim, Ele quer que oremos a respeito de tudo na vida. Orar não é simplesmente tornar algo conhecido a Deus, porque Ele já conhece tudo, mas revela a nossa obediência e dependência ao Senhor. A oração torna-nos conscientes da necessidade que temos de Deus e da confiança de que Ele pode responder conforme a sua vontade. Basta orar alto. Seja mais longo na sua oração, porque se você orar baixo, ser mais curto na sua oração, talvez você não encontre resposta. Você não gera um anseio dele te responder. A bondade e a misericórdia do Senhor estão disponíveis aos que creem, aos que oram. Quando oramos com fé e de forma alta, longânima, essa oração move o coração de Deus. Meu Deus. Ore continuamente. Daniel adorava orar 3 vezes ao dia, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Moisés e Josué costumavam orar com frequência. Essas práticas fez toda a diferença na vida desses homens.
Precisamos orar a tempo e a fora de tempo. Precisamos passar todo dia com uma atitude de adoração, buscando a Deus, agradecendo e intercedendo pelos outros. Orar sem cessar é orar parte de joelho, parte em pé, parte deitado, parte sentado, parte indo, parte vindo, em qualquer lugar desse mundo. A Bíblia nos ensina que as nossas orações devem ser dirigidas a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Tem gente orando a anjo e imagens e pessoas que nem santas são. E há uma reprovação nisso. Salmo 65, verso 2, Velho Testamento, e Lucas 11, verso 2, Novo Testamento. Nossas orações devem ser feitas em nome de Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador. João 16, verso 24. Devem ser feitas com fé, crendo que Deus existe e abençoa quem o busca. Hebreus 11, verso 6. Devemos orar pelos motivos certos. Eu conheci um pastor, o pastor Edson, eu falo mesmo, ele orava para que a sua recém-esposa, que havia separado dele, por motivos óbvios, que aqui eu não vou falar, lógico, ele orava para que Deus matasse ela, para ele poder casar de novo. Isso é aberração, abominação. Devemos orar pelos motivos certos, com o coração reto, sem segundas intenções. É assim que está em Tiago 4, verso 3. Muita gente pede e não recebe porque pede mal, só pensando em si mesmo. Nossas orações devem ser feitas com humildade e amor, derramando o coração diante de Deus. É assim que está no Salmo 62, verso 8. Você pode fazer uma oração breve? Pode. Eclesiastes 5, verso 2. Mas você pode evitar vãs repetições. Mateus 6, verso 7. É bom fazer as orações individualmente, em secreto? Sim, entra para o teu quarto e vai orar. Mateus 6, verso 6. Mas você pode orar em público, na comunidade, nas praças ou diante de pessoas. Mateus 18, verso 19. Já fiz isso. No meio da rua pregando o evangelho, as pessoas, você pode orar por mim? Eu posso. Todo mundo passando, eu iria orando pelas pessoas. Porque Mateus 18, verso 19 me ensina isso. Eu posso seguir o modelo de Jesus? Glorificar a Deus, falar do crescimento do reino de Deus, falar que deve ser feita a vontade de Deus, falar do pão, da necessidade básica que precisamos, do perdão e da proteção que precisamos. Posso seguir esse modelo? Pode, porque Mateus 6, do verso 5 ao 15, nos ensina isso. Saiba que se a gente invocar o Senhor da forma certa, se aproximando dele da forma certa, em oração, ele nos ouvirá. Nós o buscaremos e o acharemos, porque estamos buscando de todo o nosso coração. Não é assim que está em Jeremias 29, versículo 12? Sim. Ei, devemos orar de acordo com a vontade de Deus. 1 João 5, verso 14. Com contrição. 2 Crônicas 7, verso 14. Com sinceridade. Jeremias 29, verso 13. Com fé. Marcos 11, verso 24. Com justiça. Tiago 5, verso 16. Com obediência. 1 João 3, verso 22. Devemos pedir em nome de Jesus. João 16, verso 24. Devemos orar permanecendo no corpo de Cristo, em Jesus, guardando as suas palavras no coração para não pecar contra ele. Devemos orar assim. Assim está em João 15, verso 7. Devemos ter uma oração eficaz, não feita segundo a nossa vontade da carne como primazia, mas sim segundo a vontade de Deus como primazia. E seremos respondidos no tempo certo, na maneira de Deus. Tudo aquilo que pedirmos ao Pai, Ele nos fará, para que Ele, o Pai, seja glorificado no Filho, Jesus Cristo. Se pedirmos alguma coisa em seu nome, Ele nos fará. É assim que está em João 14, verso 13. Entendeu? Ei, Deus falou muita coisa essa madrugada. Muita coisa.
Jesus no Getsêmani orou 3 vezes pedindo ao Pai que, se fosse possível, o livrasse daquele momento, mas que fosse feita a vontade dele, sobretudo. Está lá, Mateus 26, verso 39. E Paulo e o espinho na carne? O apóstolo Paulo orou 3 vezes pedindo que ele fosse retirado desse mal. Ei, presta atenção. O pai não respondeu nem a Jesus, nem ao filho. Por nome Paulo. Oraram 3 vezes ao dia. Ele pede que a gente ore 3 vezes ao dia. Se vai responder ou não, fica a critério dele. Ele é soberano. E se ele quiser te provar a fé? Se ele quiser te provar a fé? Você pede e fala, não vou provar a tua fé. Provou a fé de Jesus, provou a fé de Paulo, provou a minha fé, provou a tua fé. Entendeu? Esta é a confiança que ele quer que nós tenhamos nele. Entendendo? Agora, veja bem. Você sabia que o Espírito Santo ora? Romanos 8, verso 26. Jesus ora, Lucas 11, verso 2. Profetas oraram, Abraão, Gênesis 18, verso 23. Né? Uma oração feita de forma genuína. Moisés orou, Êxodo 15, verso 24. Gideão orou, Juízes 6, verso 39. Ana orou, 1 Samuel 1, verso 27. Samuel orou, 1 Samuel 7, verso 9. Salomão orou, 1 Reis 3, verso 5. Elias orou, 1 Reis 18, verso 37. Ezequias orou, 2 Reis 19, verso 15. Jabes orou, 1 Crônicas 4, verso 10. Josafá orou, 2 Crônicas 18, verso 31. Davi orou, 2 Samuel 7, verso 18. Esdras orou, capítulo 8, versículo 23. Daniel orou, capítulo 9, verso 4. Abacuque orou, capítulo 3, verso 1. Paulo orou, Efésios 3, verso 14. Por que eu estou falando isso tudo? Porque esses homens foram vencedores. Porque oraram. Precisamos ser mais autênticos, ser mais sinceros, até Deus responder nossas orações. Precisamos ter atitude de fé, de humildade, de dependência, de gratidão, orando um pelos outros, intercedendo um pelos outros, intercedendo pelos que sofrem, pelos órfãos, pelas viúvas, pelos domésticos da fé, pelos que estão com fome, com sede, pelos que estão nus, estão presos, estão enfermos, estão no deserto, estão no vale, estão na tempestade, estão no redemoinho, estão no vento contrário. Precisamos orar pela salvação da nossa família consanguínea, da nossa família eclesiástica, nossa família maranata. Olha só, por que Deus fez isso nessa madrugada toda? Por que eu estou falando o tempo todo sobre isso? Discorrendo sobre isso já há 24 minutos, para que você compreenda a importância da oração e o quanto você tem argumento para orar. Olha a lista. Eu vou ter que escrever isso, gente. Olha a lista. Se aplica essa lista em nome de Jesus. Ricardo Luiz. 24.